2026 chegou. E agora? Não falei? Certo? E agora, né, Sofia? Certo? Vai ser o mesmo do mesmo? Vai continuar tudo como estava? Vamos começar algo novo? Tá? Eu disse na última pregação, eu preguei no último mês do ano e preguei no primeiro domingo de 2026, certo? E naquela pregação, na última pregação, eu falei que tempo para Deus não existe. Final de ano, 2026, 2025, para Deus não existe. Né? Não como nós entendemos, o tempo para Deus é totalmente diferente do como nós entendemos. Né? Então a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então as suas palavras, as suas promessas, os seus decretos continuam válidos até se cumprirem. Tá? Então a gente começou uma nova fase. E que versículo deveria começar norteando a nossa vida nessa nova fase? Um velho versículo, conhecido de todo mundo, de todo crente, de todo, até dos muitos não crentes, enfim, de muita gente. Né? Um famoso versículo, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então, o que nós esperamos para essa nova fase, ou para 2026? O que a gente espera para esse ano? Eu vou falar sobre algumas palavras que faz parte do nosso vocabulário e que merecem ser destacadas. Vou falar sobre elas, o que elas representam e o que elas significam para nós como cristãos. Tá? Esperança. Né? O que é esperança? Tá? Esperança é aguardar com confiança, mesmo sem ver o resultado imediato. Romanos 8,24 diz assim: a esperança que se vê não é esperança. Então, se você vê algo que você espera, entendeu? Então, não é esperança. Tá? Característica está ligada ao futuro, sustenta a alma em tempos difíceis, não depende totalmente das circunstâncias, é mais passiva e resistente do que ativa. Então a esperança todos nós temos, nós sempre esperamos algo, né? Então nós esperamos que Deus restaure algo, mesmo que tudo pareça ao contrário, mas a gente espera. A gente sabe que Deus pode restaurar, então a gente fica esperando. Tá? Depois eu vou falar de uma outra palavra, que no meio dos cristãos é muito importante, a fé. Tá? A fé é a certeza interior de algo que ainda não se manifestou. Né? Hebreus 11:1 é a referência que a gente tem para a fé. Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela atua diferente da esperança. Né? A esperança está no futuro, a fé ela atua no presente. É confiança baseada no caráter de Deus. Não é porque nós esperamos alguma coisa. A fé não, a fé é assim, sabe? É a nossa confiança baseada no caráter. Nós sabemos que Deus tem promessas para nós e que Ele vai cumprir. Então nós temos fé em Deus, que Ele pode todas as coisas e que Ele pode interferir na nossa vida, que Ele pode mudar a nossa vida. Tá? A fé move ações e não depende de provas visíveis. Tá? Crer que Deus está agindo, mas mesmo sem sinais externos. Eu creio, eu não estou vendo nada que fale que Deus está fazendo alguma coisa, mas eu tenho certeza que Deus está fazendo alguma coisa a meu favor.
Uma terceira palavra, expectativas. Essa palavra ela é cruel e é perversa conosco. Tá? Expectativa é uma projeção mental baseada em probabilidades, experiências ou desejos. Tá? Pode ser positiva, mas pode ser negativa. Eu tenho probabilidades de chegar vivo no final do ano. Certo? Mas elas podem não se concretizar. Geralmente está ligado a pessoas, sistemas ou resultados. É frágil. Quando frustrada, gera decepção. Nós temos uma expectativa que esse ano vai ser maravilhoso. Mas pode chegar no final do ano, tá? E ter sido maravilhoso para mim e péssimo para outra pessoa. Então, ela vai variar. Tá? Alguém vai sair decepcionado. Muita gente tinha expectativa de ganhar na Mega Sena da virada. Jogou milhões lá, esperando faturar dinheiro. Certo? Tinha expectativas. Fez bolão com trocentos mil cartão, diante das probabilidades de que ele ia ganhar um bom dinheiro. E ele se frustrou. Tá? Nem toda expectativa é esperança. E nem toda expectativa envolve fé. Tá? Agora nós temos mais duas palavras. Planos. Planos. Planos são intenções organizadas para alcançar um objetivo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Por isso que nós temos que fazer planos, mas buscar sempre saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Fazer os nossos planos baseados dentro da palavra de Deus. Certo? Então, quais as características? Estrutura, prazos, métodos, depende de disciplina e organização, podem falhar se não forem ajustados. Então nós podemos fazer planos. Exemplos, planejar estudos. Esse ano eu quero fazer uma faculdade. Tá? Eu quero ter uma carreira profissional. Eu vou investir nela. Tá? Eu quero deixar de ser Uber, entendeu? E ser um advogado. Por que não? Temos que fazer planos. Tá? E plano, como eu disse aqui, a característica é estrutura, métodos, disciplina e organização. Todos nós podemos fazer planos, buscar a vontade de Deus e trabalhar para que esses planos se realizem. Tá? Também planos de ministério. Eu quero trabalhar na casa do Senhor. Eu quero ser diácono. Eu quero, certo, ser pastor. Eu quero ser um mestre. Nós podemos fazer planos e buscar a vontade de Deus, e todo plano que envolve trabalhar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com certeza é bem visto aos olhos de Deus. Tá? E a última palavra é projetos. Projetos são planos colocados em execução, com etapas práticas e recursos definidos. Tá? Características: tem começo, meio e fim. Exigem ações contínuas, envolvem pessoas, recursos e decisões. Por exemplo, abrir uma empresa, construir uma casa, tá? Iniciar um ministério. Tá? São projetos que precisam de planejamento, estrutura, dedicação, trabalho, esforço. Tá? Esse ano para nós cristãos, pela fé, tem tudo para ser maravilhoso. Todo dia tem
tudo para ser maravilhoso pela fé. Todo mês pode ser maravilhoso. Todo ano pode ser maravilhoso. Ao mesmo tempo que aos olhos do mundo, ao olhar secular, aí a gente tem alguns parâmetros que a gente pode levar em consideração: política, inflação, corrupção, impostos, etc. Esse ano, tudo leva a crer que vai ser um ano dificílimo. Tá? Para nós, cristãos, e para todo mundo. Mas qual a diferença? Para nós que somos cristãos, pela fé, política, corrupção, inflação, impostos, etc. e tal, não decidem a nossa vida. Amém. Pela fé, quem decide a nossa vida é Deus. Amém. E é a nossa fidelidade, o nosso andar com Deus. Amém. Então, o mundo pode estar caindo, como diz o Salmo, né? 1000 à direita, 10.000, pode estar tudo despencando. O mundo pode estar acabando no pecado, na miséria, mas o justo prospera. Tá? Aí eu pergunto para você, e agora? Quais são os seus planos de curto prazo? 1 ano. O que você semeou em 2024 para colher esse ano? O que você pretende semear este ano para colher nos próximos anos? Aí vamos falar de planos de médio prazo, 5 anos. Você pode até estar falando assim, mas o que isso tem a ver com pregação? Eu vou chegar lá. Eu quero mostrar para você onde que Deus quer te levar. Planos de médio prazo, vamos por 5 anos. Aonde você deseja estar daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? Como eu disse aqui em cima, quando eu comecei, tá? Vou até voltar aqui. Vai ser o mesmo do mesmo? Daqui 5 anos, você vai ser você do mesmo jeito que você está, na mesma situação, ou você vai ser uma outra pessoa? Você acha que Deus tem propósitos e sonhos na tua vida para você ficar estagnado e parado 5, 10 anos vivendo na mesma situação? Eu assisti um vídeo e eu fiquei assim chocado. Uma mulher no banco, dançando, comemorando, porque aquele mês fazia 20 anos que ela estava recebendo Bolsa Família e 20 anos que ela não trabalhava. Que espírito de miséria. 20 anos vivendo de esmola. 20 anos vivendo da exploração do trabalho dos outros, do suor dos outros. Não construiu nada. Não produziu nada. Aí, se acaba o Bolsa Família, se entra um governo que muda e tira, ela não consegue nem arrumar um emprego porque não sabe fazer nada. É uma mendiga. Aí eu pergunto para você, é isso que Deus quer para você? 20 anos, 20 anos, na mesma vida, sem crescer nada, sem prosperar em nada, sem ver a bênção de Deus se manifestando na sua vida, porque você não depende de Deus, você depende do governo, você não depende de Deus, você depende de um salarinho miserável que te dão. Uma pessoa dessa não tem fé, não depende de Deus, não consegue enxergar um futuro. E dança e comemora. Aí eu pergunto, onde você vai estar daqui 5 anos? Por exemplo, uma pessoa resolve ser médico. Vamos lá, um cara de 18 anos lá resolve que ele quer ser médico. No outro dia, ele está num consultório atendendo? Não.
tem que ter o quê? Ele tem que se esforçar, trabalhar, planejar, investir, semear para colher alguma coisa. Ele sai, vai começar a estudar para prestar um vestibular, para entrar numa faculdade, vai ficar 5 anos na faculdade, mais 3 de residência, para depois sair e começar uma carreira. Isso tudo envolveu o quê? Plano, projeto. Não foi expectativa. Ele tem a esperança que o ano termine logo, para ele terminar o curso logo. Ele tem a esperança, a fé que ele vai terminar. Mas a expectativa não entra. Porque ele está além da expectativa. Ele está no plano. Ele começou com um plano, tem um projeto e está cumprindo fase a fase. Cada fase do seu projeto. Até concluir lá. Tá? Eu estou falando de sonhos. Sabe? De projetos, de realizações. Eu olho para o Jean, por exemplo. Eu sei que o Jean é um cara que tem metas, tem projetos para a vida dele. Que trabalha todo mês pensando o que vai ser daqui 5, 10 anos. Daqui 20 anos. O Felipe é outra pessoa que trabalha e que trabalha e não está acomodado, porque ele sabe que o ramo de trabalho dele, se ele ficar 6 meses defasado de conhecimento, porque sempre sai tecnologia nova, sempre sai coisas novas, entendeu? Ele fica defasado no mercado, ele não consegue arrumar emprego. Ele tem que investir na vida profissional dele, entendeu? Buscar, ele está todo ano, semeando coisas novas para conseguir melhorar e permanecer na situação de vida que ele tem. Tá? Aí, sabe, eu falo para você assim, vou mostrar para nós aqui Romanos 8, do 37 ao 39. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Nós temos uma promessa que com Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedor é aquele que luta, que enfrenta a batalha, é aquele que vai em frente. Não é aquela mulher que estava lá no banco, aquilo lá não é vencedora, aquela é uma perdedora. Esse versículo não serve para ela. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quantas pessoas hoje estão abatidas? Enfermas, feridas, cansadas, desiludidas, amarguradas, que muitas vezes estão desanimadas da vida. E essa pergunta, junto com ela vem a resposta. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Deus é a resposta para a sua vida. Espere em Deus.
Esse ano vai ser fácil? Com certeza não. O ano passado foi fácil? Não foi fácil. 2027 vai ser fácil? Não vai ser fácil. De um jeito ou de outro, teremos lutas. Um momento ou outro, teremos perseguição. Um momento ou outro, vamos ter dificuldades. Seremos ofendidos, seremos perseguidos, faz parte da vida. E por que que nós vamos nos deixar abater? Você que está aí ouvindo agora, pode ser pela internet, por que que você está abatido? Se você é cristão, por que que você está abatido? Você não conhece o teu Deus? Você não conhece a palavra? Você não sabe o que Deus pode fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida? Tudo isso que eu estou falando é porque 2026 se apresenta para você agora. E quais são as suas perspectivas para esse ano? 2026 se apresenta para você sem perspectiva? Você não vê coisa melhor para a tua vida? Você não vê? Você não tem percebido? O seu desânimo é tão grande assim que você não percebe que Deus tem sonhos para você? Que Deus te ama? E os sonhos dele são os melhores até que os seus. Você pode falar assim: nossa, eu tenho tantos sonhos bons, eu gostaria de ter tantas coisas. Você pode estar certo o seguinte: os seus sonhos são medíocres, perto do que Deus sonha para você. O que Deus quer para você é infinitamente maior. Eu não sei o que te impede, eu não sei o que te atrapalha de estar na casa do Senhor, de louvar ao Senhor, de agradecer a Deus. Começamos um ano. Poxa, veja isso daqui. Essa pequena reforma. Ela começou a nascer em novembro. Com algumas ideias, algumas necessidades, algumas sugestões. E ela foi germinando. Ela passou das ideias e começou a se formar aquilo que poderia ser melhorado, aquilo que poderia ser feito. Um sonho. Depois ele começou a se transformar num projeto. Eu estou exagerando, né? Porque projeto para fazer daqui é modo de dizer, né? Mas na cabeça nossa é um projeto. Tinha que ser feito o quê? A parte de logística, comprar o material, comprar a cortina, ver o tamanho, ver as dimensões, sabe, ver os trilhos, ver a parte elétrica, ver isso, ver aquilo que precisava, comprar tudo, ajeitar. Depois veio o cronograma. Quando fazer? Como fazer? Que dia fazer? Tinha que ser um dia que não atrapalhasse a igreja. Tinha que ser um dia que desse para fazer tudo. Tal. Não está terminado. Falta ainda terminar a parte elétrica. Melhorar a iluminação. Né? Aumentar o tablado. Então faltam coisas para ser feita ainda. Mas a sua vida é igual. Se você não tiver sonhos, não transformar esses sonhos, sabe, em planos, e não transformar esses planos em projetos, você não sai do lugar. Você fica a vida inteira naquela mesmice, como aquela mulher naquele banco. 20 anos comemorando nada. Comemorando estar travada num lugar. E você tem comemorado porque você está travada? Porque você está limitada?
porque você não sai da mesmice, porque você não cresce, porque você não caminha, porque você não progride, porque você não prospera. Os sonhos de Deus são maravilhosos para a tua vida. Por que que você não prospera? Porque nem mesmo você acredita em você. Porque você mesmo não investe em você. Porque você mesmo, sabe, não ousa crescer e romper. Eu vou contar uma história de um experimento chamado Universo 25. Você vai falar, mas o que tem a ver isso? Você vai entender, tá? Um experimento de um homem chamado John Calhoun, de 1968. Ele quis ver como é que se comportava uma sociedade. Ele criou um ambiente grande para ele fazer um experimento com ratos. Ele colocou um ambiente grande, fechado, com comida em abundância, água em abundância, lugar confortável, tinha tudo ali. E ele colocou 8 ratos lá dentro. O lugar comportaria 3.800 ratos. A cada 55 dias, tá, a população ia dobrar. Tá? E assim foi. Chegou no dia 315, o crescimento populacional caiu. Estava tudo normal, os ratos tudo felizinho da vida lá, tudo bonitinho, comendo, tá, procriando e dobrando a quantidade. Chegou num dia, pum, o crescimento populacional começou a cair. Macho formaram gangues violentas e criou-se um colapso comportamental. Os machos jovens começaram a ficar hiperagressivos. Os machos mais velhos, retraídos e apáticos. E as fêmeas pararam de cuidar dos filhotes. E mudavam de ninho compulsivamente. A sociedade começou a desfazer. Uma elite estranha surgiu. Os belos. Pelagem impecável, autocuidado narcisista, sem luta, sem acasalamento, sem propósito. Eram os bonitões do pedaço. Apareceu do nada ali aquela casta, né? Pareciam perfeitos, mas estavam vazios. O fim. No dia 450, a população parou de crescer. No 600, o último nascimento. No dia 780, morte final. Todos morreram. 2.200 ratos morreram em um paraíso. Tá? Conclusão. Uma sociedade com abundância, sem propósito, se autodestrói. Então não adianta você ter tudo, se você não tem um propósito. Não adianta você ter comida, você ter o que beber, você ter casa confortável, papapá. É o que nós vemos na nossa sociedade hoje com os nossos jovens. Tem tudo, são criados com tudo, mas não tem um propósito de vida. Qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Os jovens de hoje estão aí perdidos. Muitos deles estão perdidos porque eles não têm um propósito, não sabem o que fazer da vida. Não querem fazer nada. Entendeu? E se destroem com um monte de porcaria de coisas que estão fazendo por aí. São uns imprestáveis, não sabem fazer nada. Entendeu? Não sabe fazer, se precisar fazer um ovo frito, não sabe. Se você precisar encher um copo d'água, capaz de não conseguir. Tá? Esse exemplo, essa experiência que foi feita, hoje ela é usada, esses estudos, até para todo tipo de coisas comportamentais. Inclusive a NASA usa, entendeu? Para medir o comportamento das pessoas que estão lá no espaço, sozinhas lá, 2, 3, 4 lá, convivendo junto.
Porque esse tipo de coisa, a gente vê aqui, ó, tá? Pessoas narcisistas, certo? Ó, rato narcisista, não mole um negócio desse? Ou você quer mais? Tá? Hiperagressivos, certo? Fêmeas que não cuidam dos filhotes. A gente vê tudo isso aí hoje. Filhos abandonados, jovens agressivos, pessoas doentes, entendeu? Retraídos, apáticos, entendeu? Narcisistas, não tem um propósito na vida. Tá? Aí eu queria citar 2 outros, não vou falar experimentos, porque não era bem um experimento, mas a gente pode comparar. A travessia do deserto com Moisés. Aquele povo tinha que reclamar? Pô, saíram da escravidão, entraram num deserto. Tinha comida todo dia, sem fazer esforço nenhum. Tinha água que brotava da pedra lá que Deus mandava. Tinha frio à noite? Não tinha frio à noite, porque à noite tinha uma coluna de fogo, certo? Que aquecia eles. De dia tinha calor? Não, porque tinha sombra. Uma nuvem acompanhava eles. A roupa não estragava, o sapato não gastava e não ficavam doentes. Pô, você quer mais paraíso do que isso? É um paraíso. Deu certo? Deus não estava fazendo nenhum experimento. Deus deixou eles lá justamente para se livrar, né, daquele povo que saiu do Egito, porque eles não iam entrar na Terra Prometida. Tá? Só os filhos deles. Mas se você fosse analisar bem mesmo, deu certo essa experiência? Ficaram-se 40 anos lá. Não prestou para nada. Você quer ver um outro exemplo? O Jardim do Éden. Faltava alguma coisa para Adão e Eva? Eles estavam num paraíso. E mesmo assim não deu certo. Tudo que não tem propósito, toda pessoa que não tem um propósito na vida, ela não prospera, ela não cresce, ela não caminha. Nós temos que ter propósito. Semear. E olha o que eu vou falar aqui agora, hein? Semear. A Bíblia nos fala muito em semear. É uma comparação que é usada para que a gente entenda o que Deus faz. Mas é usado o exemplo de semear, porque na época que foi escrito esse livro, a cultura, as pessoas que conviviam nessa época e nesse lugar onde esses fatos ocorreram, eram agricultores. E eles entendiam de semear. Eles entendiam de cultivar a terra, de plantar e colher. Então, quando se fala que a gente tem que semear para colher, certo? Nós temos que plantar hoje para colher lá na frente. E quando eu falo aqui de planos, planejamento, de projetos para a sua vida, eu estou falando o que você vai semear para o seu futuro. Felipe, coloca para a gente a imagem. Vamos ver se vai dar para o pessoal enxergar alguma coisa. Eu peguei um ciclo do cultivo do trigo. Trigo porque é uma cultura milenar, né? Tá? Principais fases: planejamento. Dentro do planejamento tem escolha do que vamos cultivar, análise do solo e época de plantio. Preparo do solo, correção de pH, descompactação. Semeadura, plantio no outono, sementes certificadas. Germinação, emergência das plantas. Perfilhamento, formação de comos. Alongamento, crescimento rápido. Espigamento, floração de espigas. Enchimento de grãos em desenvolvimento. Maturação, grãos secos. Colheita, hora da colheita.
Você pode falar, meu Deus, o que é isso aí? O cara para plantar trigo, ele tem que saber tudo isso. E muito mais, que isso aqui é um resumo do resumo. Eu peguei o basicão. Eu mandei o IA fazer um levantamento, deu umas 3, 4 páginas, detalhando cada fase dessa daí. Então o cara que se mete hoje a ser agricultor, primeiro, ele tem que conhecer a terra. Segundo, ele tem que ter conhecimento de plantar, de plantio. Terceiro, ele tem que fazer planejamento. Porque tem a hora certa para plantar, tem a hora certa para adubar, tem a hora certa para podar, tem a hora certa para colher, sabe, para jogar pesticida, tem momento certo para tudo. E se o cara ficar dormindo no ponto, entendeu? Morre tudo, não germina nada. O cara tem que ficar ali, ó, em cima. Ele tem que ter uma logística, ele tem que ter planejamento, ele tem que comprar os produtos na época certa, comprar semente na época certa, ele tem que contratar as pessoas para trabalhar na época certa, porque se ele deixar para a última hora, ele não consegue pessoas para trabalhar, ele não consegue o adubo, ele não consegue a pesticida, ele tem que comprar na hora certa, ele tem que fazer planejamento, ele tem que ter o dinheiro guardado para aquilo, ele tem que ter tudo programado. Certo? Aí eu falo para você, né? Quando a Bíblia fala em semear, você está claro, entendeu? Que o semear, a Bíblia está falando para um povo que sabia plantar, que vivia da terra e que dependia do que ele fazia para ele comer. Senão a família dele morria de fome. Você tem plantado na hora certa? Você sabe o que você está plantando na sua vida? Você sabe o que você vai colher? Você tem conhecimento que tem coisas que você faz e que você também está plantando, e são coisas ruins, e você vai colher coisas ruins? Você tem que ter noção do que você está plantando. Mentira, fofoca, intriga, engano, sabe? Tudo que você planta, você colhe. Você tem que saber que isso é nocivo. São coisas ruins que vão te trazer um retorno ruim. E que você tem que plantar coisas boas. Amor, paciência, sabe? Por exemplo, vou citar o Ricardo, ele pega o Uber dele ali. Se todo mundo que entrar no Uber dele, ele tiver de mau humor, tratar mal, vai começar a negativar lá as notinhas dele. Então ele tem que entrar para trabalhar calmo, paciente, sossegado, tratar todo mundo com sorriso, conversar com quem quer conversar, entendeu? Respeitar se a pessoa não quer conversar, ele tem que ficar quieto no canto dele lá, entendeu? Se precisar abrir a porta, ajudar para alguém para entrar, porque tem deficiência, ou tem um problema de saúde, ou é mais idoso, ele vai lá e ajuda, né? Se mostra carinhoso, respeitoso. Tá? Então, com isso tudo, ele está fazendo o quê? Ele está semeando na vida profissional dele. É algo que ele vai colher. Certo? Então, na nossa vida, tudo que nós fazemos é uma semente. Amém. Tudo que você faz é uma semente. Se você trata mal um cliente, entendeu? Se você ofende, entendeu? Se você libera palavras de maldição, se você trata mal seu filho, entendeu? Tudo é semente. E que vai germinar. Porque isso muita gente fala assim, eu não sei o que aconteceu com esses filhos, é tudo uma praga, é tudo uma porcaria, olha só o que deu o resultado. Você soube educar, você semeou coisas boas na vida dele, semeou palavras de bênção, você profetizou e liberou bênção na vida dos seus filhos, porque chega lá na frente, você está colhendo o que foi plantado. E se você não plantou o que você deveria plantar, você também não colhe.
Como que você quer colher amor se você nunca plantou amor? Tudo isso é para dizer para você que 2026 está aqui. Que ele não vai ser fácil. Tá? Que nós vamos ter lutas. Mas, entendeu? Que se você não mudar a sua atitude, ele vai ser duro, ele não vai ser fácil, você vai ter lutas. Mas ele vai continuar todo ano sendo duro, difícil. Por quê? Porque você vai colher. E Deus não vai impedir a sua colheita. Deus pode te abençoar, mas aquilo que você colheu, você vai colher. Aquilo que você plantou, você vai colher. Eu vou ler a palavra que eu vou usar para pregar. Eu não comecei a pregar ainda não, viu? Daqui é só a introdução. Certo? Segundo Crônicas 20. Essa é uma palavra que eu gosto muito. E é uma palavra diferente. Ela não é uma palavra para você se basear no que eu falei até agora. Tá? É uma palavra para você ver que mesmo diante de muita luta, Deus não te abandona. Deus está com você. E que Ele te socorre. E que Ele te livra. O ano pode ser difícil, mas essa palavra aqui que eu vou ler agora é para você ver o que Deus pode fazer na tua vida. É para você ver, entendeu? Que mesmo você sendo cheio de falha, Deus olha para você. E Deus cuida de você. Vai ser um pouco longo o texto, mas vamos lá. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá era um rei. Tá? Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que hoje é conhecido como En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir,
cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, filhos de Asaf, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor com emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e retornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia, glória a Deus. Desculpa o texto longo, irmãos, mas esse texto é muito importante. Aqui nós vemos que, num momento de crise,
no momento de luta, no momento de dificuldade, certo? Nós, muitas vezes, nos abalamos. E aqui mostra uma cena muito difícil. Um rei, né, que estava lá cercado, né, vindo inimigos de todos os lados, e ele não tinha o que fazer. Tá? O que fazer quando não se sabe o que fazer? A situação é desesperadora, que aqui fala que não sabia o que se fazer, porque não tinha o que se fazer. Tá? Então, um momento difícil, que todos nós estamos sujeitos. Né? Você, hoje, amanhã, às vezes uma enfermidade que te abate a alma, né? Como nós vimos aqui no Salmo 42, né? Porque está aflita minha alma por causa de uma enfermidade, às vezes algo incurável, algo terrível, que suga as nossas forças, ou às vezes outros tipos de problemas. Tá? Aí nós vemos 3 princípios: oração, palavra de Deus e louvor. Nós vemos a oração, quando devemos orar, tá? Quando o inimigo nos ataca, quando estamos com medo e quando não sabemos o que fazer. Tá? E como orar? 3 pontos: orar com jejuns, orar em conjunto e orar agarrados às promessas de Deus. Amém. Foi o que eles fizeram. Foi o que Josafá fez. Chamou o povo, jejuou, chamou o povo, orou junto, lembrou o Senhor de tudo que Deus tinha prometido desde Abraão para eles. Falou assim: ó, o Senhor não colocou a gente aqui? O Senhor não prometeu isso? Ó, lá atrás. Carol, lá atrás, ó. Tá? Ele lembrou tudo isso. Tá? Aí nós temos a palavra de Deus. O povo precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Tá? O povo precisa compreender pela palavra que se Deus está ao nosso lado, somos mais do que vencedores. Amém. A situação era difícil, tá? Mas a palavra de Deus dava respaldo para eles. O povo de Deus precisa compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço. A nossa vitória vem do Senhor, não do nosso esforço. Não adianta você se esforçar demais, se você não crê, se você não busca, se você não ora, se você não tem uma comunhão com Deus. Tá? Primeira coisa que Josafá fez, não sei se por medo, por desespero, mas ele correu pedir socorro para Deus. Tá? E aí veio a palavra de Deus, Deus se manifestou. Tá? E disse: a peleja não é tua, a peleja é minha, deixa comigo. Aleluia. Vai ser na força do meu braço, não na força do teu braço. Amém. Tá? Deus tratou dos sentimentos deles, curando-os do medo. Tá? Deus tomou a causa deles em suas mãos. Tá? Deus prometeu estar com eles. O povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está em nossa força, mas no Senhor. Aleluia. 2026 pode ser difícil, pode se apresentar como um exército, como estava contra Josafá, um grande exército, uma grande multidão, pode vir com tudo que você olha e você fala: tudo de ruim está vindo em cima de mim. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Se desesperar? Fugir? Ou você vai buscar o Senhor? Tá? E depois, a terceira item muito importante, o louvor. Louvor antes, durante e depois da batalha. Adoração a Deus, acima de toda coisa, das coisas. Senhor, está tudo ruim, está tudo difícil. Está tudo muito difícil.
mas eu continuo te adorando, Senhor. Porque o Senhor é a fonte da minha bênção. Todo mundo está vendo um grande exército. Deus está vendo um vale de bênção. Tá? O louvor é arma de guerra. Você tem que aprender. A hora que a luta vem, que o desespero vem, que a guerra vem, louve ao Senhor. Amém. O louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Não? Pode ser a situação que for. Quando você começar a louvar, Deus vai te levar num novo patamar. Amém. Deus vai te colocar num nível diferente. 2026 promete muita coisa ruim? Pode ser que sim. Mas será que Deus, o nosso Deus, tem como resolver isso? O louvor muda as circunstâncias, humanamente impossível. O louvor aciona a mão de Deus Todo-Poderoso. O louvor aciona a mão de Deus Onipotente. Foi Deus quem pôs emboscada para os inimigos. O louvor traz vitória ao acampamento de Deus e confusão e derrota ao acampamento do inimigo. O louvor confunde o nosso inimigo. Se o inimigo tem colocado coisas na tua vida que tem te abatido, tem te desanimado, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Louve de manhã, louve de tarde, louve de noite, louve de madrugada. Louve ao Senhor. Amém, aleluia. E o inimigo vai ser confundido, o seu desânimo vai ser afastado. O louvor, ele muda o cenário de vida, da vida. Transforma a ameaça num vale de bênção. Paulo e Silas cantaram na prisão. A prisão se abre, as cadeias se rompem e a igreja nasce. O louvor é a causa da vitória e não apenas resultado da vitória. Preste bem atenção nisso aqui. O louvor, a gente não louva ao Senhor só quando a gente recebe a vitória para agradecer a Deus. O louvor é muito mais do que isso. O louvor, ele é a causa da vitória. O louvor move o coração de Deus, move a mão de Deus. Quando você louva, você toca o coração de Deus. E o louvor traz vitória de forma rápida. Às vezes você acha que vai demorar. Se você ficar lá semanas orando, o resultado pode ser muito mais rápido se você orar e louvar. E outra coisa, siga em frente. A ordem foi para que eles fossem. Porque a batalha não estava, que eles não iriam batalhar. Tá? Deus pôs emboscada contra o inimigo, transformou o vale da ameaça em vale de bênção, um lugar de perigo num lugar de celebração, um lugar de choro num lugar de música. Transformou a guerra em paz, transformou o medo em alegria, transformou o perigo da expoliação em despojo e riqueza. O povo louvou a Deus antes da batalha, no versículo 21. O povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto Deus destruía os inimigos, no versículo 22. E o povo louvou a Deus depois da vitória na batalha, no versículo 28. Eu queria que você
se lembrasse dessa parte que eu vou deixar no versículo 15. Não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão. Pode ser muito grande a tua luta. Pode estar abalando a sua estrutura, pode estar deixando você com medo. Mas o Senhor diz assim, não temais, nem se assuste. Pode ser terrível, pode ser grande, pode ser difícil. Mas a peleja não é sua, é de Deus. É isso que Deus está falando para você hoje. 2026, a peleja não é sua. A peleja em 2026 é de Deus na tua vida. E no versículo 20 diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. E no versículo 21 diz assim, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra de hoje para você é essa. Isso é o que Deus tem para você. Mas lembre, você precisa ter sonhos e ter projetos. Porque você não vai colher se você não semear. Você não vai sair do lugar que você está se você não planejar a sua vida, se você não sonhar, não ter planos e fazer projetos. Porque Josafá, ele era um rei. Ele tinha um trono, ele tinha um povo. Mesmo assim a dificuldade veio para ele. E ele se apegou, se lembrou logo de Deus, foi rapidinho. Então você tem que ser rápido também. Quando a luta vem, você tem que ser rápido para se posicionar. Você não pode perder tempo. Amém?